Amém. Senhor, nesta manhã, nós queremos orar pela tua serva e queremos pedir em nome de Jesus que a palavra revelada venha sobre as nossas vidas, venha encontrar uma terra fértil, Pai, para dar muitos frutos, para que haja restauração nos lares, nos relacionamentos, nas famílias, nos propósitos, nos ministérios dos teus servos, em nome de Jesus. Nós declaramos que todo espírito roubador da palavra, do louvor, da adoração, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós declaramos que todo espírito de intimidação caia por terra. Nós declaramos que toda dispersão venha a ser repreendida agora em nome de Jesus. Que nós possamos receber esta palavra, Senhor, e que ela venha a ser semeada em nome de Jesus. Amém. Você tem que ter foco na sua vida. Eu não consigo. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos, amém? Ela está falando para eu focar. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sempre fui assim, viu? Mas depois dessas Covid, pandemia, a gente... Idade, né? Glória a Deus, fica uma coisa boa. Queridos, feche seus olhos. Eu sei que a pastora Isha já orou. Senhor, nós sabemos que se o culto terminasse aqui, Pai, o Senhor já teria falado muito. Por isso, nesta manhã, vieram aqui os valentes de Davi, aqueles a qual o Senhor chamou, Pai. Por isso, a Tua palavra, Senhor, é tudo para nós, porque o Senhor está nela. E quantos falam, Senhor, que não tem falado com o Senhor, ou o Senhor está calado. Mas muitas vezes não abrimos uma Bíblia para saber o que o Senhor quer falar. Por isso, Pai, nesta manhã do Senhor, fazer coisas grandes, firmes, Pai, que nós não conhecemos. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus, e que em todas as coisas Tu possa, Senhor, enviar os Teus anjos aqui. Nós queremos agora, nesse momento, pedir, faz uma redoma de fogo sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, incendeia os corações nesta manhã, Pai. Que cada um possa ter a sua casa, sua família em mente, e que possa olhar para dentro de si, vendo em tudo que precisa ser mudado, não olhando para o outro, mas olhando para dentro de si. Pai querido, não de uma maneira egocêntrica, mas de uma maneira, Senhor, que venham cair por terra todas as muralhas, venha cair por terra todo tipo de preconceito, até mesmo contra os outros e contra si mesmo. Em nome de Jesus, que assim seja e assim será, no poder e na autoridade, em nome de Jesus. Não acredito que alguém pegou meu celular. Ah, não. Olha como estou ruim. Estou muito bem, glória a Deus. Queridos, esse projeto nasceu, né? Eu fiz um curso, não sei se a Heloísa fez, um curso que eu gostei muito do molde, do modelo, mas ainda assim são tópicos que nós sempre abordamos, de cura interior, de libertação, de tantas coisas. E nessa manhã, nós de Santa Ceia, nós fizemos um projeto de você levar o pão para a sua casa, amém? Um pão sem fermento, um pão que você possa realmente partir, porque foi no partir do pão que os milagres aconteceram, amém? E todos nós chegamos aqui, porque assim, faz muito tempo Deus tem falado comigo
Senhor fala assim, casa firme. Eu falo, mas a casa chama rocha firme, né? Firme na rocha. Mas Deus, Ele falou, casa firme é a maneira como eu quero, porque muitas casas estão despedaçadas. Amém? Por quê? Vem a esposa, mas a esposa, o marido não vem. Vem o marido, às vezes a esposa não vem, os filhos não vêm, né? Às vezes os maridos chegam para a glória de Deus. Então, queridos, nós precisamos chegar perto do Senhor. E você vai ter a oportunidade de orar pela sua família, amém? A palavra do Senhor que Ele me deu foi bem diferente da que eu vi. O que nós estamos pegando é o projeto. Eles têm um nome, Casa de Restauração. E o nome que a gente colocou foi Projeto Casa Restaurada. Por quê? Sabe o que acontece, irmãos? Todos nós aqui temos muitas feridas. E lá em 1 Samuel 25, 17, Nabal, o marido de Abigail, age de uma maneira extremamente nécia, irresponsável, e não é aquilo que nós queremos, principalmente para os homens. Então nós vamos abordar tópicos durante todo esse mês de março. Vocês vão meio que cansar de ver a gente, mas é isso, pessoal da igreja. Então, a palavra diz que Abigail falou assim, olha, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato, ela diz para Davi, o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor. Amém? Você está pelejando uma batalha? Eu tenho certeza que sim. Todos nós temos uma batalha que nós pelejamos de uma maneira muito grande, né? Claro, tem uns que não tem. Eu acho que aqui tem alguém que não tem nenhuma batalha. Ah, você sabia. Tem uma batalha pequena, só as batalhas grandes. Queridos, a primeira coisa que me veio realmente e que o pessoal falou é tratando as rachaduras da alma. Uma casa, ela não pode ter rachaduras, tá? Casa de ferreiro espelho de pau, a minha tem. A minha, você sabe que o Jaguaré tem muitas águas pluviais, né? Aqui é demais. Ali embaixo perto da Avenida Jaguaré, né? Entrando ali para onde como que chama lá? A Avenida Bolonha. Tem um lugar que o pessoal pega carreta de água para vender. Porque aqui tem muitas águas pluviais. E a minha casa, ela foi feita com uma fundação pequena e com o tempo foi assoreando embaixo. E o meu marido, ele é especialista nisso, em fundação. Trabalhou a vida inteira dele como engenheiro de fundação. E a minha casa, eu falei, casa de ferreiro, o espeto é mesmo de pau. Tem umas trincas, né? Aí eu falo, não, mas eu estou monitorando, vai custar tanto. Mas assim, o meu ensejo é que as nossas casas não tenham rachaduras, amém? E para isso, precisa começar, diga assim, começa por mim. Por mim, diga. Não fala por causa do meu marido, por causa de fulano, por causa de ciclano, sabe por quê? Porque há muitos anos Deus colocou no meu coração assim, como ter uma casa firme, né? Eu vi muitas pessoas que os seus filhos não estavam na igreja, né? Não
não estavam dentro daquilo que a gente educou, é muito complicado. E uma das coisas que o Senhor falou para mim são as feridas que nós temos. Para nascer no parto já é algo abrupto. E aonde começou tudo isso? Nós precisamos entender. Começou no Jardim do Éden, por causa da desobediência, né? Adão, ele pangou demais, né? Adão, ele foi assim, não foi um acabe, mas quase, porque Deus conferiu uma autoridade, ele foi o primeiro. Os homens, homem, cutuca o seu marido, cutuca o seu marido que está aí. Homens, vocês são a coluna da casa, amém? Adão era a coluna da casa, porque quando Eva chegou e falou, olha, toma aqui, ó, come, eu comi, tá muito gostosa. O que ele tinha que ter falado? Mulher, você está me oferecendo uma coisa que é proibida para mim. Não, ele não fez isso. Ele foi lá e comeu. E depois ele falou, olha, quando Deus falou, por que vocês estão vestidos assim com essas folhas? Ele falou, porque a mulher que o Senhor me deu a fruta e eu comi. Ou seja, ele colocou a culpa em quem? Na mulher. A culpa é da mulher? A culpa é da mulher, mas é dele também, porque ele poderia ter sido casa firme. E os homens, infelizmente, parece que eles estão deixando, muitas vezes, tudo nas mãos da mulher. Isso não é a realidade de uma situação que Deus ele quer. Qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas? Ele tem que nós sejamos iguaizinhos a Jesus. Sabe o que você tem que falar para a tua mulher? Eu vou na igreja e você vai também. Pegar ela pelos cabelos assim, ó. Puxar, ainda mais se tiver uns cabelos que nem certas pessoas que tem aqui na igreja, que eu não vou apontar, né? Que eu tava pegando no cabelo dela. Gente, é muito cabelo. Pega o cabelo da mulher e fala, você vai comigo. Eu mando aqui, eu tenho autoridade. Você tá com medo? Faz o que Deus manda. Amém? Queridos, cadê os homens? Tem o Israel, tem meu marido, tem o Bruno, tem o Amado ali, tem o Júnior, tem o Leandro, Marcos, o Silva, Alfredão, né? Nosso irmão Diego, presbítero, Camargo, o irmão que veio porque o anjo puxou no laço, arrancou a chuteira e falou, você vai vir. É isso aí, porque Deus ele sabe como ele faz. Queridos, o que é uma ferida? Naquele momento, aquele casal, eles se feriram perante o Senhor. E ainda por cima, né? Eu falo para o Gilberto, eu falo, para de encontrar culpa. Primeira coisa, se ele vê isso aqui destampado, quem destampou? Eu falo, não é quem, é vamos lá e vamos tampar, né? Porque o homem, ele tem essa coisa de achar que é autoridade e que vai, né, fazer com que a autoridade venha se ele colocar, assim, uma ordem errada. Não é dessa maneira. Na hora que ele tinha que falar não, diga assim, princípios são inegociáveis. Princípio não se negocia, queridos. Fundamento não se negocia. Deus mandou, acabou.
É que nem esse negócio de ungir o povo antes de chegar. Teve uns dias que a gente não ungiu, culpa minha. Deus falou comigo, não falou com o Alfredo, não falou com o Gilberto. A gente tem que fazer o que Deus ele manda. Queridos, e como foi a questão do que aconteceu logo depois? Foi a primeira morte. Deus ele pegou um animal, tirou o couro e automaticamente vestiu Adão e Eva, porque eles estavam nus e eles nem sabiam. Eles nem sabiam que estavam nus. Muitas vezes nós estamos nus e não sabemos. E de que maneira nós tratamos as rachaduras da nossa alma, desde que houve a concepção nossa. Às vezes você saiu no carnaval, não é o caso aqui, mas quando você era do mundão, órfão lá, você tem que ficar órfão do mundo, você tem que se desligar do mundo. Mas quando você estava lá no mundo, você encontrou uma pessoa e você achava que amor não era casamento. Isso aconteceu comigo. Não era casamento, não era nada. Conheceu, gostou, começou a namorar, engravidou e quando engravidou, falou, meu Deus, sou grávida. Eu não quero esse filho. Coisa mais comum que tem. O diabo, ouvindo isso, vai lá e reivindica a vida daquela criança. Ah, mas depois eu consagrei ao Senhor, sim, mas você arrancou aquele espírito de rejeição. Quando eu nasci, o meu irmão já tinha 5 anos e ele deu muito trabalho, porque ele já tinha problemas mentais. Eu até falei para ele isso outro dia. Eu falei, nossa, você era muito bravo. Eu lembro de fotografias que ele estava assim, segurando um balão, mas tão bravo e tão bonitinho, né? Com aquela roupinha de fotografia, mas muito bravo. E quando eu nasci, meu pai não queria. Meu pai falou, eu não quero mais nenhuma criança. E isso foi uma coisa tão séria. Quando eu nasci num parto distóxico, um parto, eu estava virada de bumbum, a parteira me virou dentro do útero da minha mãe, porque Deus estava nas mãos, né, de Puá e, como que chama a outra? As parteiras do Egito. Assim foi na minha vida. E quando Deus me chamou, ele falou, olha, você não era para ter nascido, você foi um milagre, eu salvei sua mãe e você porque eu tenho um propósito sobre a tua vida. E naquele momento eu caí de joelho no chão chorando, porque aquele moço não sabia nada disso. E realmente, você sabe quantos anos eu chorei, troquei a noite pelo dia? 3 anos. Mas levavam a gente aonde? Para benzer, né? Tinha uma mulher que benzia lá na água, no óleo, para benzer, para fazer não sei o que lá, para fazer uma oferenda lá, para não sei que mãe de santo, ia lá no espiritismo, japonês, né? Japonês não sei. Tem muito japonês que a casa é firme. Na casa da minha mãe não era, não. Meu pai, que era um Adão, né? Meus tios eram pastores, mas meu tio era pastor, mas meu pai não queria saber, falava que crente era tudo iletrado, né? Então, eu nasci assim, as feridas foram me comendo. E eu era uma pessoa rebelde já por nascimento. Eu já tinha aquela rejeição. Queridos, essa minha história pode ser a sua história. Eu não sei, será que sua mãe falou, glória a Deus, essa criança eu vou pegar, é minha, tal. Quando a minha filha nasceu, eu já tinha feito muitas coisas que eu não deveria ter feito. Então, as feridas foram muito grandes desde o momento do parto, da concepção. E assim é. Como é a nossa vida, queridos? Como é a sua vida? Será que você tem rachadura na alma?
Será que você tem rachadura na carne? Você tem rachadura no espírito? E mesmo assim você coloca a culpa, você fala: ah, minha mãe tentou me abortar, então eu não amo a Deus, porque se Deus estivesse comigo, não teria acontecido isso. Completamente errado, queridos, porque quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a entender, que aquela história de ninguém me ama, sou inútil, sabe, aquela vida de hard, né? Não tenho nenhuma sorte na vida, não é sorte, não é ter lido lá o horóscopo, eu era do signo de câncer, de leão, de não sei o que lá. É tudo mentira isso. Isso foi tudo engendrado pelo inimigo para trazer para nós a falta de confiança no Senhor. Então, quando nós chegamos, somos crianças. Às vezes você não teve aquela maternagem, você não teve uma paternidade. Todo mundo cansou de ouvir isso aqui na igreja. Todo culto a gente fala muito nisso. Porém, como você vai fazer casa firme? Sabe por quê? Porque é assim, sua esposa manda em você. Seus filhos são muito mal educados com você. Não são educados pelo mal, mas você muitas vezes preferiu olhar o jogo de futebol, preferiu a sua esposa, preferiu ir no salão de beleza, preferiu trabalhar do que olhar. Eu sempre conto isso e sei que me arrependo muito, porque eu nasci com uma mãe praticamente assim, não que ela é iletrada, mas ela a filha caçula de 8 irmãos. E meu avô, ele era uma pessoa que ele era sitiante, agricultor, sabe? E meu avô tinha um problema sério de alcoolismo. Ele andava com uma garrafa de saquê, não com saquê, tinha acabado, mas punha pinga e de manhã ele pegava o café dele, metade café, metade pinga. Assim ele turbinava o dia inteiro. Assim era o meu avô. Por parte de mãe, por parte eu nem conhecia. Só que, por parte de muitas iniquidades geracionais, que é aquilo que mais a gente vê, né? Irmãos, nós sabemos que uma ferida, quando você corta o dedo, cortou. Você corta o dedo, você dá um berrinho, e aí aquilo fica sangrando, a primeira coisa que você faz é pôr na torneira. Errado. A primeira coisa que você tem que fazer é unir aquela ferida, apertar e segurar. Porque aquela compressão, ela vai colabar, né? Vai fazer com que haja... Ela está rindo porque eu estou falando uma coisa séria. Fibrina, plaqueta, protrombina, uma série de elementos que vão fazer com que aquela ferida feche. Mas eu e você não fazemos isso. E essas feridas de alma também são assim. Elas precisam ser apertadas pelo Senhor na nossa vida. Nós precisamos esquecer quem nós somos. Diga: eu vou deixar o passado no passado. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela já está no 3º casamento. Ela teve um filho com um filho com outro, um filho com outro. Aí teve 2 com outro. Aí, meus filhos, ok. O pai, um sumiu no mundo. O outro, aí a criança vai e é presa. Vai lá para casa do menor lá. Ai, nossa. Por quê? Será que ela teve a educação que ela precisava? E essas feridas vão continuando. Aí essa pessoa casa e perpetua aquilo que a mãe, o pai perpetuou. Diga: nós somos frutos
de uma iniquidade geracional. Mas nós não vamos ficar assim. Não ficaremos dessa maneira. Por quê? Queridos, tem um negócio que eu gosto muito, que eu sempre falo. Como é que nós vamos melhorar daquilo que nós não enxergamos em nós? Você sabe, eu não me enxergo uma pessoa autoritária, mas eu sou extremamente. Eu sou chata, muito chata. Se eu sou assim uma pessoa até que sou meio com toque, se eu coloco a minha Bíblia aqui, aí tiram a Bíblia e colocam, sei lá, numa mesa, outra mesa, num outro lugar, aquilo me... Porque eu gosto da coisa aqui. Sabe? Isso é uma condição que eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. Né? Então, por exemplo, quantos amigos nossos na pandemia viram meu autoritarismo, né, Mayra? A Mayra, Tauana, Camargo, Diego, todos que são muito mais chegados, às vezes vão em casa, tal. Aí como é que era? Ah, era como? Primeiro o álcool, tirava o sapato, porque eu fui criada assim, eu perpetuo algo que é... O que ela quer? Ela quer bala? Ela não pode falar a palavra? Não tem? Cadê a Maria do Carmo? Não tem? Dá uma aí para ela. Então, queridos, na verdade, eu não sei se na sua casa é assim, na casa da Priscila capaz de ser, né? Entra com o mesmo sapato? Entra, né? Mas não gosta. Sua mãe, a Célia, não deve gostar, né? Eu não gosto, entendeu? Então, hoje em dia eu resolvi ser mais maleável. Eu resolvi que eu vou mudar. Um mínimo um álcoolzinho que a gente faz aqui na igreja. Mas, queridos, eu preciso ver em mim quem eu sou. O Júnior, ele precisa ver quais são os defeitos que ele tem. Ela precisa, Márcia, Silva, por quê? Porque se eu e você não tratarmos essas rachaduras de alma, adianta. Ai, descasei. Nem sei o que aconteceu, que fulano não me quis mais. Amém, eu vou sofrer um tempo, mas arranjar outro. Dali a pouco aparece com o outro vem. Passa 3 anos, 5 anos, se separa. Arruma outro. Depois de um tempinho. Só que aquela ferida que aquela pessoa fez e aquilo que você fez naquela pessoa não foi tratado, não foi curado, não foi liberado perdão. A sua mente não foi reprogramada para ter um casamento abençoado ou ter filhos. Por quê? Porque você ainda continua sendo aquele meninão, aquele garotão. Não é o caso de muitos aqui. Mas, sabe, continua conversando no WhatsApp, continua olhando as belas mulheres, né? Quando a Paola Oliveira foi lá na Sapucaí lá, todo mundo olhou porque ela é linda, de bela, e todo mundo, ó, que linda, tal. E todo mundo comenta, porque na verdade é isso, é um culto às coisas, é um culto ao corpo. Queridos, nós precisamos ter mudança de atitudes, de hábitos. Eu quero dizer para você que nós precisamos lidar, sabe por quê? Porque aquela rejeição, ela trouxe em mim um complexo de inferioridade muito grande. Eu me sentia, eu até falei para minha filha, apesar de eu não ser assim, com esse perfil rechonchudo, eu pesava 50 quilos, era bem magra. Quando eu chegava num lugar, vamos dizer que eu tivesse que entrar por aquela porta, né?
numa sala de aula, numa festa. Hoje eu lembro muito bem disso. Eu me sentia muito mal. Se eu tivesse que falar aqui, eu teria passado tão mal que eu não falaria. E eu passo muito mal todas as vezes. A Sandra falou para mim, faz tempo que você não prega. Não, posso dar um recado, mas pregar eu deixo para as pessoas, como a Heloísa, né? Como o Gilberto gosta de pregar, o Alfredo, a Sandra. Eu falo aquilo que eu vivo. Mas o que eu quero dizer para você que eu desenvolvi uma autopiedade através desse complexo, essa rejeição. E o meu pai me tratava como a menina dos olhos dele. Tudo ele fazia para mim. Mas aquilo tinha ficado marcado no meu espírito. Então, quando a sua mãe ou seu pai ou sua avó, pessoas de autoridade, falaram de uma rejeição, aquela ferida se fez. E quando você casa, você quer o quê? Você quer ser feliz. Você não está preparado para fazer ninguém feliz. Eu tive problemas sérios no meu primeiro casamento. Primeiro que eu nunca quis casar. Que eu tinha pego aos 13 anos o meu pai dando um tiro. Meu pai tinha muita arma, coleção de arma. Ele pegou uma arma e apontou. Minha mãe estava aqui, mas pegou na madeira da cabeceira. E eu ouvi aquilo, eu comecei a bater na porta. Aí ele saiu com aquela cara de pau que ele tinha. Não foi nada não, eu estava limpando minha arma. E aí deu um tiro. E eu corri para ver se minha mãe estava bem. E estava, claro, ele não foi louco, ele amava muito a minha mãe, mas eles tinham uma série de brigas. E aquilo eu falava, eu não quero casar, sabe, queridos? Muitos dos nossos filhos ali, ó, lá, falam, eu não vou casar não, tia, fala para a professora. Não vou casar não quero casar. Eu tinha isso comigo. E quando eu conheci o pai da minha filha, eu falei, não vou casar nada. Casar por quê? Estou muito bem assim, tenho minha profissão. Casar para quê? Né? Não vou casar não. E ele me levava até a porta do cartório e eu falava, eu não caso. Rebelde. Aí a gente separou por muitas traições, que primeiro eu tolerei, né? Tolerei. Só que na 45ª traição, chega, acabou, foi embora. Aí eu sofri, aí eu entrei na gnose, entrei numa série de coisas para conhecer o Senhor. Eu não conheci o Senhor ainda. Quando eu fui conhecer o Senhor foi quando eu perdi a minha mãe. E Deus, Ele foi tão fiel comigo, que Ele falou comigo só aquilo que eu sabia. Porque se fosse alguma coisa, tinha tanto desamor no coração que eu não me converteria. Quando Ele falou sobre a questão do parto, eu falei, é Deus falando. Esse aí não é possível, porque eu já fui ouvir da boca de caboclo, preto velho, búzios, cigana, tudo que era porcaria. E depois eu fui me limpando de tudo, porque Deus foi falando comigo, queridos. E em todas essas coisas, desses complexos, né, de derrota, eu fui sendo levada. Mas quando eu conheci o Senhor, eu entendi, sabe? Entendi que Ele tinha morrido por mim. Que a ferida feita em Jesus colava nas minhas feridas e me fazia um com Ele. Quando eu entendi esse princípio de unidade de feridas, por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, pelas nossas
transgressões, né? Ele foi moído, ele foi morto. E em tudo isso o Senhor falou para mim, minha graça é suficiente. E como foi que eu larguei todos os deuses estranhos, tudo? Eu peguei a Bíblia e o Senhor falou para mim que não existia vida. Hebreus 9, 27, né? Ao homem é dado viver apenas uma vez, vindo então o juízo final. E eu dei a minha vida por você. E quando eu entendi que todo abandono, rejeição, apesar que não teve abandono, teve as bobeiras lá do meu pai falando que não me queria, quando ele me viu, né, ele me amou e eu dei o maior trabalho, e ele trabalhava para fazer tudo por nós, mas o mais importante que o abandono, a rejeição, sabe, não importa se fulano não quis você, Deus, ele te quer, Deus, ele te ama, ele simplesmente, todas as feridas foram levadas através do sacrifício dele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que as marcas de Jesus em nós, Paulo amava as marcas de chicote que ele tinha. Jesus também tinha tantas marcas de lança. As marcas foram tão importantes que quando Tomé, sabe, tem tanto Tomé na vida da gente, né? Fala, mas cadê a sua cicatriz? Jesus, ele falou, ó, tá aqui, Pedro, ou Tomé, olha aí, a minha cicatriz, ela mostra onde eu venci. Queridos, não existe feridas que não possam ser tratadas. Não existe ferida na sua vida, sabe? Porque você sabe por que Deus, ele está falando agora comigo? Ele deu um grande compasso de espera na sua vida por outras pessoas, por outras situações, por tudo aquilo que você almeja não ter conseguido ainda. É para você ter uma reprogramação na sua mente, para você entender que pelas pisaduras do Senhor você pode ser sarado quando você tem um entendimento que Ele fez tudo por você. Quando eu falei, Aisha riu, da ferida que sangra, e você une a sua ferida com a de Cristo, você está em unidade. E o Senhor deixou algo, Ele disse, eu sou o pão da vida. Quando você me come o pão da vida, e ele entra em você digerido, você está sendo liberto porque eu dei a minha vida. Lá em Isaías 53 diz isso, pelas nossas transgressões ele foi ferido. Então, querido, muitas vezes eu falo assim, olha, Deus, ele não me deu uma casa, Deus, ele não me deu isso do jeito que eu queria, ou ele não me deu um filho, ou você tem inúmeras situações. E que maneira você lida com esses complexos, amados? Fazendo para o Senhor e lendo. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja hoje, ela está distraída com tudo aquilo que nós temos no YouTube, no Instagram, em tantas coisas. Pouco paramos para ler uma Bíblia, um livro de alguém que tem uma experiência. Sabe, nós estamos vendo muitos problemas no sangue. Essa semana, minha prima, pastora Mático, ela falou para mim, você pode me ajudar? Eu estou escrevendo um livro sobre sangue.
sobre patologias do sangue. Engraçado que eu tinha estudado muito sobre púrpura trombocitopênica. E ela falou para mim, você pode me ajudar? Eu falei, acho que não. Aí eu pensei, gente, onde está a minha espada? Né? Porque muitas vezes nós somos tão covardes em tantas coisas. Aí eu falei, claro que eu posso, eu vou passar esse período meio conturbado e eu vou fazer uma compilação de todas as coisas. Daí eu falei para ela, você conhece a libertação através da medula óssea? Ela falou, conheço. A bicha conhece tudo, viu, Luiz? É bem difícil, também com 80 e poucos anos. E ela falou para mim, eu ainda estou de pé porque eu ainda ministro muito. Queridos, você quer ficar de pé com saúde, com graça? Entre no propósito do Senhor. Não permita que o diabo venha roubar por tudo aquilo que é abandono, desprezo, rejeição, todas as patologias, sabe? Eu quero dizer uma coisa, como o diabo trabalha na gente. Através de todas as feridas que eu sofri, uma vez eu estava grávida da Isha, eu tinha esquecido disso e agora o Senhor me lembrou. E eu estava trabalhando, eu fui a trabalho num lugar bem longe, perto de Guaíra. E quando eu cheguei, a minha vizinha linguaruda, ela falou assim, ai, o seu marido, ele dormiu com uma moça aqui, ó, na sua cama. Falei, como você sabe? Ela falou para mim assim, porque eu bati aqui e ninguém, eu pensei, como você tá barrigudo, eu trouxe um negócio, um bolo, um negócio para você. Eu olhei pela janela e vi. E eu vim aqui falar para você. Gente, ai, que coisa triste. Eu barriguda, de 8 meses de gravidez, e eu chorei tanto, porque eu jamais esperava algo assim. Mas eu pergunto hoje, por que o diabo fez isso comigo? Sabe por quê? Porque todas as vezes que os nossos neurônios, eles têm um susto, um trauma, uma ferida dessas na alma, no espírito, no corpo, ou você chega e tem uma dor horrível, parece que morre uma parte deles. Já é comprovado isso. E aí o inimigo, ele quer que você paralise. Todo trauma paralisa uma pessoa. Então você recebe aquelas palavras que te doeram muito. Eu quero dizer para você que tudo isso ficou para trás. Sabe por quê? Porque o Senhor é de verdade. Quando eu vejo o tanto que Ele sofreu, o tanto que Ele carregou, sabe? Às vezes a gente vai... Eu fui numa igreja, eu fui pregar numa igreja, que eu vi mulheres tão deprimidas, vi pessoas assim que a gente punha a mão e elas caíam porque estavam muito feridas. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar, e ele trabalhou sobre nós de uma maneira a nos curar, porque ele pode nos curar. E você tem que crer. Mas como é que eu creio nisso? Da mesma forma como você crê. Você não viu, você creu. Você viu que Jesus morreu por você, mas ele morreu. Historicamente, e a gente sente isso em nós. A gente sente a presença gloriosa do Senhor.
Eu quero dizer para você que nesta manhã, o processo de rachaduras da alma acontecerá para você ver aonde as suas rachaduras estão. Por que você prefere ter muitas vezes um sexo solitário do que amar seu marido, sua esposa, ou até mesmo não ter ninguém, mesmo sendo, porque você pode ser uma pessoa casada e que tem um casamento que você ama a sua esposa, mas as coisas aconteceram tantas que já não é mais como no dia que vocês conheceram ou no primeiro ano, sabe? Deus pode mudar, porque tudo aquilo que você fazia de melhor, você pode voltar a fazer. Eu tenho estudado muito sobre isso, e eu sei que nessas feridas, muitas vezes, muitos demônios estão fazendo morada nelas. E você vai pedir nesse momento, junto comigo, que você vai ser curado. Nós vamos fazer uma oração. E você vai entender da mesma maneira como lá em Romanos 10 diz que você confessa. A melhor coisa são situações que nós confessamos. Às vezes não foi nada disso que nós estamos falando que aconteceu, mas fulano, como nós estamos fazendo num todo, eu quero, nesta manhã, seja diferente. Você vai levar este pão, nós vamos chamar os pastores para orar neste pão. Ele é um pão sem fermento. Parece um pão francês, mas está murcho, né? Que foi ontem que nós pegamos. Não ia dar tempo de preparar. Tão lindo igual a gente preparou. Com amor, com prazer em saber que as casas serão restauradas. Amém, queridos? Diga, minha casa será restaurada. E tudo aquilo de bom, de perfeito, de agradável vai acontecer. Amém? Você crê nisso? Então dá um glória ao Senhor. Eu quero fazer uma oração junto com a igreja antes da Santa Ceia e antes de chamar os pastores para orar. É uma oração de reprogramação da nossa mente. Quando nós nos abrimos para que a reprogramação da nossa mente seja feita por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo, você sabe, o diabo ele é tão imundo. Vou te contar essa. Que eu estava vendo, eu ia falar para a Heloísa. Heloísa, você tem alguma oração boa para a ferida de cura emocional, para feridas emocionais? Aí quando eu olhei e vi essa oração, que eu comecei a olhar na minha pasta, sabe o que o diabo falou para mim? Ele falou assim: você não tem medo de fazer uma oração dessa na igreja? Eu falei: Satanás, você vai sair daqui agora. Aí eu entendi que o diabo, porque todas as vezes a gente nós paramos de fazer libertação assim, né? A gente só faz individual. E mesmo assim faz com parcimônia. A gente faz para casos muito mais que a gente tem certeza. Por quê? Porque a igreja esvazia. Porque o inimigo ele começa a querer esvaziar a igreja para a pessoa não vir. Você acredita que ontem o diabo falou isso na minha mente, Luiz?
Você não tem medo? Não vai ter medo, porque não vai acontecer isso, amém? Antes disso, feche seus olhos. Senhor, eu quero declarar que toda oração, Senhor, que nós fizermos aqui para a cura das feridas da alma, serão blindadas pelo Espírito de Deus, pelo fogo do Senhor, porque nós reprogramaremos a nossa mente segundo a palavra do Senhor, segundo, Pai querido, todos os preceitos e a Tua palavra, nós guardamos no nosso coração. Então, nós repreendemos agora, expulsamos todo espírito roubador da palavra. E se alguém aqui, Senhor, sentir de não fazer esse projeto, seja agora repreendido, quebrado, anulado e desfeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Olha, não quero que você cruze nada. Não fica com o braço cruzado, com as mãos cruzadas. Por quê? Porque às vezes você, não sei você, igual eu, recebia aquele benzimento daquela velha lá, daquela mulher, que coitada, ela não era um nada, ela é usada pelo inimigo, né? E aí ela benzeu, né? Então, o inimigo, ele quer ter legalidade sobre alguns pontos de energia que o Senhor criou para nós. Então não cruze as pernas, não cruze os braços. Pode ver como que é a meditação. A meditação, ela, fecha as pernas. Por quê? Porque eles dizem que você vai reter. Não, tudo isso aí vai sair em nome de Jesus. Se houve algum demônio de rejeição quando você era pequeno, estava no ventre da sua mãe, na infância, né? Que nem, por exemplo, o caso do meu irmão, sentou em cima de uma taturana venenosa, desmaiou, dali começou desmaio. Ah, menino é epilético, não trataram, meu pai não acreditou, sendo médico não acreditou. Aí o que aconteceu? 18 anos, foi para um hospital psiquiátrico debaixo de uma camisa de força. Porque Lilith tinha tido, não tinha um homem de Deus. Querido, quero dizer uma coisa para você. Você já leu algum livro do Davi Rebolo? Ninguém leu aqui livro de Davi Rebolo, não é possível. Davi Rebolo, glória a Deus, sei que Heloísa aí. Davi Rebolo, ele é um homem ungido de Deus. Hoje ele mora lá nos Estados Unidos, mas ele é uruguaio. E aí, sabe o que aconteceu? Quando ele tinha, acho que 3 anos de idade, o pai dele era fazendeiro, ele era muito rico, sabe? Aí veio uma mulher, fez um feitiço na montanha lá, onde era a fazenda. E passou, dali um pouco ele começou a desmaiar e ele não dormia mais. Levaram ele para tudo quanto foi lugar, não tinha mais jeito. Aí os médicos falaram, não tem mais jeito para o seu filho. E ele era um menino caçula. Chegou uma irmã com a Bíblia debaixo do braço, bem magrinha, visitar a mãe dele, né? E falou, esse menino tá assim, leva ele lá na igreja. Leva ele na igreja. Sabe? Vai lá. Aí um dia que marcou para ele ir no culto, maior chuva. Foram assim mesmo. Quando chegou lá, a igreja não tinha assim, que nem pequenininha, não tinha 30 pessoas. Pastor gordão, negrão, lindo, falou, traz o menino aqui pra gente orar. Oraram no menino. O menino foi liberto. Chegou em casa, dormiu. Depois de 1 mês sem dormir. Ele dormiu. E ele nunca mais desmaiou. A igreja nem existe mais, é o que ele fala. Mas
com certeza aqueles nomes estavam escritos no céu. E assim nós devemos ser. Então, queridos, nessa manhã, eu não sei qual é o seu problema, qual a rachadura que a sua alma tem. Por isso que nós vamos orar e vamos declarar nesta manhã que você vai ter um encontro com o Senhor. Tem pessoas aqui que já estão sonhando quais são as coisas que tem na casa. A próxima semana nós falaremos de restauração familiar, né? Então, em nome de Jesus, não sou eu que vou fazer, mas vamos orar, amém? Você foi ungido hoje. Você já recebeu a quebra de todo jugo. Mas vamos declarar isso. Vamos declarar que o Senhor está fazendo um milagre na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Diga assim: eu sou um vaso de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. E estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A fonte do poder é o Espírito Santo. E Ele está em mim. Amém, queridos? O que me faz miserável é minha ignorância. Porque a minha mente foi programada erroneamente, desde o nascimento. E eu vou negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Senhor Deus, eu sei que o meu espírito foi recriado por Ti. Tua semente divina, que é Jesus, foi plantada no meu coração e no coração dos meus familiares. E o Espírito Santo cobriu esta semente com a Tua palavra. E eu nasci de novo. Me tornei nova criadora. Eu sou o Teu filho. Em nome de Jesus, deixo bem claro que sou salvo em Cristo Jesus. E o meu espírito está já no lugar certo, com a minha alma posicionada para assumir o meu corpo e a cruz. E eu declaro: Teu Espírito Santo reside no meu espírito. E a minha mente tem que ser desprogramada dos valores que não são de Deus, mas que são desse mundo. Eu me desligo dos valores do mundo e eu declaro transformação, renovação da minha mente. E digo: eu tenho a mente de Cristo. Espírito Santo de Deus reside em mim. E eu serei transformado. E declaro a palavra do Senhor em Romanos 12:1, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Senhor Deus, nesse momento, eu sujeito a minha alma, a minha mente, ao Espírito Santo, ao ponto que nela só tenha pensamentos, imagens do Espírito Santo dentro de mim. Eu peço perdão e tudo que é contrário à palavra, tudo aquilo que foi imagem mundana que veio aos meus olhos, entrou na minha mente, na minha alma, mente, vontade, desejos, querer e toda contaminação, eu apresento a Ti. E eu digo que todas essas informações que vieram desde o meu ventre,
são inacessíveis às vezes para mim, mas que o Senhor jogue luz em tudo isso, no meu cérebro, cerebelo, hipotálamo, todas essas partes que fazem parte da minha mente, e que ela seja limpa de toda contaminação. Eu rejeito toda agressividade nas palavras, ódio, tudo aquilo que eu falei e que muitas vezes o inimigo pegou para aquelas pessoas a qual eu falei sem uma intenção agressiva. Eu quero declarar agora que todas elas estão eliminadas. Toda a vingança, todo o senso de justiça própria, amargura, violência, coração de pedra, eu me desligo pela falsa adoração que eu dei a ídolos, que eu dei a pessoas, que eu dei a coisas. E eu quero declarar agora que tudo aquilo que gerou revolta e desrespeito contra Deus, até mesmo contra a minha vontade, eu desligo do governo, da jurisdição divina em que eu estou inserido. Toda incredulidade da palavra que foi revelada, murmuração, revolta, independência de Deus, quero declarar que eu me desligo. Eu me desligo de toda figura de homem ou de autoridade que gerou planos contrários ao plano de Deus, ao ponto de parar os projetos e os sonhos que o Senhor tinha para mim. E muitas vezes a paz foi roubada. Eu tomo de volta todos esses projetos de Deus para a minha vida, e eu declaro que a prosperidade vai tomar a minha vida, a minha alma, o meu corpo e meu espírito, e a vida da minha família. Eu não sou escravo de uma mentalidade mundana, e eu quero declarar que o Senhor, hoje, Ele está substituindo toda imagem de derrota que gerou portas fechadas na minha vida, e todo o lixo de palavras que foram ditas a meu respeito estão anuladas, quebradas. E eu quero declarar, Espírito Santo, que tudo aquilo que é a rachadura na minha alma, o Senhor, a partir de hoje, vai gerar em mim aonde, como e por que foram gerados todos os traumas na minha vida. Eu declaro que todos os traumas de perdas financeiras, de palavras que foram ditas, empresas que eu trabalhei, dentro da minha vida profissional, estão anuladas, quebradas. E a partir do momento que eu tomar esta santa ceia, hoje, eu quero declarar que estou fortalecido em Cristo Jesus, que as minhas feridas que estão cicatrizadas e que as que sangram se unirão às feridas de Cristo, e nós teremos unidade no corpo com Cristo Jesus. Por isso, eu quero agradecer ao Senhor, porque as bênçãos incontáveis e sem fim estão sobre a minha vida.
Eu recebo a libertação de todos os complexos, traumas que na minha vida me fizeram paralisar. Todo sentimento de culpa, eu me livro hoje e haverá resultados resolvidos dentro de mim, nas minhas atitudes. E eu quero me ver como realmente sou. A minha autoimagem está nas mãos de Cristo. E eu faço a imagem dele minha referência. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui os pastores. Rapidamente, vamos orar aqui nesse pão. Vamos fazer uma oração aqui sobre esse pão, amém? Eu quero declarar, estenda as suas mãos para cá. Vou chamar a Heloísa. Faz aí, ó, a oração para restauração das casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos, Pai amado, Senhor, que o desejo em nome do teu de coração Jesus, Pai. é nos restaurar por completo. E principalmente, Pai, o projeto Verdade, que o Senhor Deus. tem com as famílias. Em nome de Jesus, que foi a primeira Senhor Deus. instituição criada pelo Pai querido, alabra Deus, sua em nome vida do e cai, Senhor Senhor Jesus. Deus. Que esse Seja agora pão, Pai quebrado, amado, que anulado. simboliza o Verdade, Senhor, Senhor. o corpo do Senhor, Pai. Ao Verdade, entrar Deus. nas nossas casas, Deus, e ao entrar no nosso organismo, Pai amado, venha Oh, Deus, verdade, operar Senhor nas Deus. nossas vidas, Amém. não a transpiciação, Pai amado, Verdade, mas sim, Senhor Deus, Deus. em nome de Jesus Cristo, como um ato profético, Deus, Amém, Deus. sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai, em nome Chama de o Jesus, povo, que Teu Pai. Espírito Santo venha trazer luz, Pai amado, em tudo aquilo que precisa ser curado, em tudo aquilo que precisa, Senhor, ser restaurado, Pai, em nossas vidas, dentro da nossa casa. Pai, eu que estou aqui nessa manhã, quero ser um agente do Senhor, Pai, um vaso nas Tuas mãos, Verdade, Deus, Senhor para Deus. que a minha casa seja curada, Amém, para que a Deus. minha casa seja restaurada, em nome de Jesus, ó Pai, Amém, em nome de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Deus, em nome de Jesus. Queridos, vamos ficar de pé. Vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Olha, no mundo espiritual, quando você toma este suco, ele tipifica, simboliza o sangue de Cristo. O sangue responsável por levar o oxigênio por todo o nosso corpo, e você vai receber oxigênio de Jesus para respirar nos seus pulmões. Eu quero declarar que em nome de Jesus você está limpo de todos os pecados. Arrependimento é importantíssimo. Nesse momento, que o Senhor venha abençoar esse pão e este suco no poder e na autoridade do nome do sangue de Jesus Cristo. Que você seja sarado, curado, liberto em nome de Jesus. Amém? Pode passar. Quantos? Obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Quero conhecer a gente. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Escreveu no canal. Espírito Santo. Passa a bandeja para alguém. Mas deixa que ele sair. Quero
conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração fazendo todo bem que está acontecendo, fazendo sobre mim eu quero viver algo novo. Faz meu coração fazendo todo bem que está acontecendo, fazendo sobre mim. Eu quero viver algo novo. Como fogo, você vai viver algo novo. Oh Deus, o Senhor está trocando o coração de pedra por um coração de carne. Ei, xarabe, amanta, lavassuga. Glória a Deus. Porque todo aquele que é nascido de novo é vencedor. Assim diz a palavra do Senhor. E você é vencedor. Olha para o teu irmão e diga: você é vencedor. Você é muito mais que vencedor. Você é muito mais que vencedor. Glória a Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu nem tenho 64 anos. Eu tenho 33. Porque quando eu conheci o Senhor, aí eu nasci de novo. Ele fez de mim uma nova criatura. E fez de todos nós. Nós, como diz lá em Hebreus 12, somos primogênitos com Cristo. E somos vencedores. Por isso, pegue no pão. Todo fermento caia por terra na nossa vida. Apenas o fermento da palavra, aquele que faz
crescer em maturidade, nós vamos viver algo maravilhoso. Em nome de Jesus, vamos comer. Parabéns, Bruno. Você é um homem de exemplo, de verdade, dentro dessa igreja. E que você possa viver muitos anos com Cristo e ser realmente o multiplicador da palavra do Senhor. Aleluia. Você sabe que o mais lindo de ministrar, ser um pastor, ir lá no cemitério, ver o seu padrasto e ver tudo aquilo que a gente viu, né, Camargo e Giba, valeu a pena. Vale a pena. Cada momento em que a gente se dá, né, de ver uma pessoa crescer. E o que o Senhor Jesus anela é pelo crescimento da igreja com maturidade cristã. Por isso, vamos beber a saúde do Senhor, amém? Vamos beber em nome de Jesus. Aleluias. Oh, alabraçúbria decanta. Eis que o Senhor faz coisas novas sobre a vida de muitos aqui. Que você possa chegar na sua casa neste dia. E o Senhor, eu vou avisar, vai mostrar muitas coisas que você errou. Aí naquele momento você se arrepende, pede perdão. Dá um abraço no irmão que está do seu lado aí. Bia, ei, abraça a sua esposa. Vai. Abraça a nossa irmã Karina. Glória a Deus. Queridos, vai em paz. Que o Senhor possa abençoar de maneira tremenda a sua vida. Em nome de Jesus. Peraí. Aquele pão ali é para dar um casa, né? Não. É, um para cada um. Você vai levar um para cada um. Não um para cada um. Quem tiver aí vai pegando um pão, amém?